Então, boa noite a todos, boa noite, Requião. Estou fora, Nós vamos fazer mais uma conversa sobre conjuntura e eleições de 2022. Esse coletivo nosso, do terceiro N de 1977, ele tem realizado várias conversas sobre conjuntura e perspectivas para 2022, sempre com o objetivo de traçar ações concretas para derrotar a extrema-direita, hoje representada pelo bolsonarismo, e construir novos caminhos rumo a um país soberano, democrático e igualitário. A ideia é iniciar com a primeira fala sua, Requião. Na sequência, chamaremos algumas pessoas inscritas. Com 13 minutos, para começar, a Ed, o Evilásio, o Ralf, Raquel, Rogério Corrêa, Maurício Borges já está aí, teria um tempo um pouco maior, Cacheta, Kleber entrando, Marco Túlio, Virgílio Guimarães deve entrar também. Demais inscrições e perguntas no chat. Você, por favor, ajuda aí no tempo. A Ana Rita, quando entrar no chat, enquanto ela não entra, alguém me ajuda aí. A palavra para o Roberto Requião, 3 vezes governador do Estado do Paraná e senador. Requião, por favor, a palavra é sua. Executivos lá. Estamos num debate. A palavra está com vocês. Pode. Eu não sei nem o que eu vou debater. Nós queremos que você fale como que você está vendo aí essa situação hoje. Eu vejo essa situação hoje com a mesma clareza que acredito que vocês estejam vendo. As privatizações e o liberalismo econômico avançam a grandes passos e o Bolsonaro vai se desgastando e se dissolvendo de uma forma bem clara. Eu acho que o Bolsonaro não disputa a próxima eleição, mas, ao mesmo tempo que eu me entusiasmo com o desgaste do Bolsonaro, eu vejo que as alianças que estão desgastando claramente o Bolsonaro são alianças favoráveis ao liberalismo econômico. Né? Um momento, por favor. Vamos fazer uma comparação aberta já. Um momento, por favor. É o nosso herói agora. Vamos desligar os fones aí, gente, por favor. Alô? Estou sem som? Não, você está com som. É porque tem gente com som aberto. Eu peço todo mundo para fechar o som, para a gente estar com tranquilidade, senão a gente se perde no ruído. Ok? Então, vamos lá. Então, o risco que eu vejo desse processo que nós estamos vivendo, esse terrível processo, é que o desgaste do Bolsonaro não está ligado a uma mudança da condição do país. Eu já brinquei com vocês com a Fundação Perseu Abramo, que agora chama-se Fundação Perseu Obama, que faz um projeto suportado no equilíbrio macroeconômico, igualzinho ao projeto do Meirelles, do Joaquim Levy, do Guedes e da Ponte para o Futuro. Então, eu vejo que essa frente ampla de alianças, em determinado momento diz, o meu amigo Renan Calheiros é o herói da esquerda brasileira, está demolindo o Bolsonaro na Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu lembro que o meu amigo Renan Calheiros, lá atrás, propôs a autonomia do Banco Central, igual o que fez uma parte do PT durante a campanha do Haddad. Eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de consistência nesse processo. Não é de exagero. Não estou propondo a temeridade, a irresponsabilidade, mas muito menos posso aceitar a covardia de alianças extremamente amplas, que nos levam a uma série de compromissos que podem ser, do ponto de vista nacional, piores do que o governo do Bolsonaro com o Guedes, porque virão respaldados por um movimento popular iludido com a recuperação do desenvolvimento do Brasil. Vamos comer 3 vezes por dia. Bacana. Eu também gosto disso, comer 3 vezes por dia. Mas nós temos que entender que o que está em questão é a soberania, é um referendo revogatório que garanta a privatização, o desfazimento da privatização das empresas públicas
estratégicas e essenciais para o desenvolvimento. A revalorização do trabalho, contraposta a essa precarização do trabalho colocada pelo liberalismo econômico no Brasil. Uma reforma da imprensa, das comunicações, para que a gente não fique discutindo aqui com meia dúzia de pessoas e muito pouca assistência e de uma forma satisfatória para nós, na internet, e não chegando a lugar algum. Então, um projeto claro de desenvolvimento precisa ser colocado. Nós estamos vendo, eu pelo menos estou vendo, que nós estamos regredindo. Fora Bolsonaro. O Bolsonaro é o animador do picadeiro desse circo que se transformou o Brasil. É fora liberalismo econômico, não apenas fora Bolsonaro. Temos que dar um pouco mais de consistência programática a esse projeto das oposições. Então, a minha expectativa é que isso mude, que eu estou meio assustado com os caminhos que nós estamos tomando. Fora Bolsonaro não nos leva a nada. Precisávamos ter uma proposta. Soberania nacional resgatada, referendo revogatório de venda das empresas estratégicas, revalorização do trabalho. Uma reforminha do judiciário não seria mal também, não seria má também. Essa tradição romano-germânica e de 1000 processos e recursos não está funcionando mais em lugar algum. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no sistema de conciliação da China, que tem 1,5 bilhão de habitantes. Imaginem vocês essa tradição romano-germânica mais a tradição portuguesa na China funcionando. Não haveria um julgamento. A China tem 150 mil juízes que são advogados e trabalham nas conciliações. Nós temos que pensar em mudar essas coisas, fazer uma transformação profunda no Brasil, porque o liberalismo econômico está falindo no mundo. A geopolítica americana não vai mais a lugar algum. E o próprio Biden, nos Estados Unidos, está retomando aquelas ideias keynesianas do novo pacto, do New Deal, e fazendo o Estado participar de uma forma pesada para recuperar o tempo que a financiarização da economia e o liberalismo concorrencial americano predou o Estado, desmontando a tecnologia, a ciência e deixando numa posição extremamente precária comparada com a da China. Então, é por aí que eu vejo o momento que nós estamos vivendo. Rogerinho, ao microfone. Cadê o nosso coordenador? Rogerinho, seu microfone está desligado. Meu microfone parou aqui. Tá. Então, eu vou chamar algumas pessoas. Riquelme, você fica à vontade na hora que você quiser entrar, entendeu? Eu chamo, então, a Ed. O Ed, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, senador. É um prazer estar aqui. E os pontos que eu vou tocar têm muito a ver com a sua função anterior enquanto governador de Estado. Né? Colocando essa questão do cenário atual e desse contexto, eu trabalho com administração pública, principalmente, né? Trabalho com gestão pública, sou consultora na área, e tem uma questão que está me deixando muito preocupado, que é essa reforma da administrativa que está sendo discutida. O impacto que isso vai provocar no aparelho do Estado, isso é muito sério, a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque é um desmonte, né, do aparelho do Estado, a descaracterização da Constituição Federal com tanta PEC que está sendo proposta, principalmente afetando, né, aqueles dispositivos que tratam de políticas públicas sociais, né, as reformas. Eu fiz um levantamento recentemente, agora, final do ano passado, dessa legislação que regulamenta as políticas públicas, elas estão totalmente descaracterizadas. Então, nessa questão, seria possível uma nova constituinte? Como rever isso? Você está falando aí das perspectivas para 2022, mas esse Estado, do jeito que ele está, o aparelho do Estado e essa descaracterização da Constituição, ela é muito séria. Né? Retomar isso, isso também é um ponto de pauta importante.
Então, seria principalmente essas duas questões, né? As PECs que estão descaracterizando a Constituição e a reforma do aparelho de Estado e o impacto que isso está provocando. Obrigada. Eu acho que esse é o projeto. Esse é o projeto, o desmonte do Estado. A destruição do funcionalismo de carreira. Ao lado disso, algumas medidas para conquistar corporações, vantagens para as Forças Armadas e a privatização de tudo. E, com o fim da estabilidade na carreira, o domínio completo do Estado. Mas é a possibilidade da demissão a qualquer momento, a diminuição do número de quadros. A proposta é essa proposta, que está falindo no mundo, que está sendo rejeitada aonde foi instalada, que dificultou a vida da Alemanha, que dificulta a vida da Espanha. É essa proposta que, paradoxalmente, está sendo implantada aqui com o silêncio de muita gente. Então, nós estamos diante disso. Eu acho que nós precisamos enfrentar isso com propostas que venham dos candidatos à presidência da República. Agora, de repente, eu leio a proposta da Fundação Perseu Obama. Ela pode ser assinada pelo Biden, pode ser assinada pelo embaixador americano, pelo Meirelles, pelo Joaquim Levy, por todos eles. Nós temos que estabelecer com clareza uma alternativa. Não é fora Bolsonaro, é fora liberalismo econômico, resgate da valorização do trabalho, resgate da soberania do país, retomada das empresas estratégicas. Por incrível que pareça, em certo modo, é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Nós estamos na contramão disso, a serviço da geopolítica americana. Agora, não acho também que a solução seja o atrelamento ao BRICS. O BRICS é uma maravilha, ele contesta os acordos desde Bretton Woods e tudo mais, o dólar comandando tudo. Mas o Brasil precisa ter uma proposta de desenvolvimento. Porque o pessoal do BRICS, o que quer do Brasil, é mais ou menos a mesma coisa que os Estados Unidos gostaria de ter. Uma colônia agrícola produzindo matéria-prima barata e viabilizando a retomada do desenvolvimento deles. Estão muito certos eles. Eles defendem os seus interesses nacionais. Nós temos que defender os nossos. Então, eu acho que nós estamos mais ou menos perdidos nessa guerra. Agora, Bolsonaro não me impressiona mais. Mas eu fico impressionado, por exemplo, no meu primeiro mandato de senador, lá atrás, eu e o velho Brizola mexíamos com a história da urna eletrônica, que, na época, acabou com muito trapaça. Ela foi uma evolução. Mas já existem hoje segunda, terceira e quarta geração de urnas. Essa que nós usamos está sendo recusada por ordem do Supremo Tribunal na Alemanha e na Índia. E quando se fala em melhorar o sistema eleitoral, os caras dizem, não, quem quer isso é o Bolsonaro, então nós não queremos. Eu fico me perguntando. Eu vi hoje pela mídia o Bolsonaro indo a uma missa, provavelmente arrependido das tolices que fez, esperando o perdão que não vai receber. Eu aplicaria ao Bolsonaro o Código Canônico. Primeiro, o arrependimento. Em seguida, a confissão. Depois, a penitência, que, na minha opinião, seria o impeachment. E só então o perdão. Mas eu fico pasmo, porque eu vou passar a escutar que não se deve ir à missa mais, porque o Bolsonaro foi. Está havendo uma briga sem nenhuma consistência lógica. Não queremos melhorar a urna, porque o Bolsonaro diz que quer também. Fui eu e o Brizola começamos isso lá atrás, no meu primeiro mandato. E, caso vocês não saibam, o Senado aprovou o projeto, nós mandamos para a Câmara aprovou, com o voto e o apoio da unanimidade dos partidos políticos. Agora, vira uma questão ideológica, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos discutindo mais a retomada do petróleo, da Petrobras, a retomada de estatais estratégicas. E daí, o nosso líder vai para a Bandeirante e diz o seguinte: eu admito que podemos transformar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Eletrobras numa empresa de economia mista. Meu Deus, o que é isso, minha gente? Vamos dar consistência a isso?
Banco do Brasil, empresa de economia mista, na Bolsa de Nova York, subordinado ao lucro dos acionistas e não ao desenvolvimento nacional, a Caixa Econômica na mesma linha. Eu acho que precisamos de uma grande aliança com o povo brasileiro, com os interesses nacionais, e não esta aliança por cima com operadores do mercado financeiro. Então, é isso que me preocupa. Rogerinho, microfone. Então, vou chamar o Evilásio, Ralph e Maurício Borges. Vai lá, Evilásio. Bom, interessante o governador estar falando isso aí. Eu estou escrevendo um artigo para o 247 sobre Fernando Henrique Cardoso. E aí, com isso aí, eu tive que pesquisar muita coisa, inclusive de entender melhor a Fundação Ford, que, na verdade, ele era um intelectual de segunda linha quando ele foi para o Chile, e ele chamou a atenção de grupos poderosos quando ele desenvolveu, assinou pelo menos um livro, né, a tal da teoria da dependência dele, que era exatamente para negar a teoria da dependência que era desenvolvida no Chile, que via, né, os países subdesenvolvidos como dependentes dos países ricos por causa do imperialismo. E aí o Fernando Henrique ele fez um livro em que ele foi uma coisa maravilhosa, né, para o imperialismo, que ele falava, não, o subdesenvolvimento é culpa dos próprios povos subdesenvolvidos e dependentes. Aí, né, ele pode não ter sido um agente da CIA, mas a Fundação Ford, pelo estatuto dela, pelos documentos que foram liberados recentemente, ela trabalhava para o Departamento de Estado, dando uma política de cooptação de intelectuais para vender um peixe e trabalhava para a CIA também para levantar informações, isso é espionagem. E o peixe que ele vendeu é o tal do negócio desenvolvido no Consenso de Washington, que é o neoliberalismo, que é exatamente isso aí que o governador falou. Os 10 pontos do Consenso de Washington, eles são impressionantes, né? É exatamente isso que o governador falou, é destruir, né, as nações, é tirar das nações a soberania e passar para um ente misterioso que, no final, quem tem o poder disso aí é o Washington. Então, eu concordo plenamente com o governador disso aí. Inclusive, nós perdemos essa guerra, né, num processo intelectual que o Fernando Henrique participou ativamente para construir, né, esse tal do pensamento único neoliberal, e ele provavelmente deve ter sido o maior sucesso da Fundação Ford, né, dessa ação, né, de ganhar intelectuais, o maior sucesso. Ele se tornou presidente de um dos maiores países do mundo. Fernando Henrique e Enzo Faleto. Sim, claro, né? E aí, assim, né, nós perdemos essa guerra na eleição embora tenhamos feito uma Constituição avançada, mas nós perdemos essa guerra com a eleição do Collor, com a coisa do Collor, se colocou um cara do governo americano, ligado ao governo americano, que é o Fernando Henrique, que, se não foi, trabalhou para ele, que a Fundação Ford é isso, está nos estatutos, vocês vão ler esse texto mais na frente, colocou esse cara como presidente da República. A função dele foi destruir esse Estado, da forma como o governador está falando, e esse processo vem até hoje, né? Os 10 pontos do neoliberalismo, do Consenso de Washington, são os mesmos que estão no programa do PSDB, são os mesmos, né, que o Meirelles defendeu durante o governo Lula, são os mesmos, a tal da ponte para o futuro. Exatamente, né? Vocês vão ler isso aí, são exatamente os 10 pontos. E o Bolsonaro continua tocando, inclusive, uma forma radical desse Consenso de Washington, do neoliberalismo, que, como o governador falou, é uma coisa que vai na direção contrária no mundo inteiro. Inclusive, no centro disso aí, lá no centro dos Estados Unidos, eles começam a recuperar o keynesianismo. Por quê? Porque, enquanto a China está tirando gente da miséria, melhorando o padrão de educação, né, e uma medicina universal, os Estados Unidos está aumentando o número de pobres, baixando o nível educacional, e a saúde é para pouco, quer dizer, está virando um país de terceiro mundo. Então, eles estão que tem que se mexer.
o neoliberalismo foi feito para eles manter, dentro de um momento que eles tinham que manter o poder, mudaram de uma forma diferente. Então, o que eu pergunto para o governador é o seguinte: eu acho que essa questão é uma questão fundamental, interessantíssima. Só que a grande maioria do povo brasileiro, como processo cultural de comunicação que houve, né, durante esses anos todos, não compreende isso. Compreende o quê? Fora Bolsonaro, né? Mas não compreende isso. Como que nós vamos colocar isso como centro do debate, uma população tão massacrada culturalmente, né, pela mídia e de todas as formas, uma população hoje ignorante do processo que está acontecendo, que acha que o que é ruim para ela é bom. Requião, eu gostaria de passar a palavra para mais duas pessoas e depois você fala, pode ser? Você que te dá. Ok. Alfo e depois Maurício Borges. Boa noite a todos. Boa noite, Requião. E eu gostaria de levantar uma questão, embora a sua primeira fala suscite uma série de questões interessantes. Várias das suas observações eu concordo plenamente. Eu acho que nós devemos avançar, sim, na direção de um projeto nacional. Em algumas associações científicas, a gente discute isso, fala sobre isso há mais de 15 anos, a ausência de um projeto nacional. É muito fundamental isso. Mas, de qualquer maneira, dadas as circunstâncias que a gente vive no momento, e a sua questão, uma das suas formulações diz respeito à questão do impeachment, eu gostaria de levantar uma questão bem direta, que seria a seguinte: nós tivemos recentemente um encontro do Mourão, lá numa entrevista na Globo, e que suscitou uma série de especulações, análises, na direção de que a elite econômica e política desse país já estaria examinando seriamente a hipótese de apoiar o impeachment do Bolsonaro, porque ele, afastado, vamos dizer assim, da eleição do ano que vem, ele poderia abrir espaço por um candidato, vamos dizer assim, ajustado ao mercado, não é? Ajustado ao pensamento neoliberal que você observa tanto. Então, a minha questão é o seguinte: como é que você sente... Falhou aí, Ralf. Ralf, o seu fone está desligado. Desligou agora. Aí, beleza. Bom, eu não sei até onde eu fui, mas a pergunta é em função da posição das... Fechou o microfone, Ralf. Você parou em como é que você sente. Ô, Ralf. Oi. Pega aí com o microfone. Mexe no microfone, não, pô. Agora eu liguei, tá ligado? Tá ligado, pode ir. Então, em função da desconfiança que atinge as elites brasileiras, as elites econômicas, políticas e financeiras com relação à possibilidade de impeachment de Bolsonaro, eu gostaria que você nos brindasse com uma análise das elites do Sul, particularmente. Vamos dizer assim, o Sul pode ter algumas idiosincrasias, eu gostaria que você examinasse, nos mostrasse se eles são mais empedernidos com relação a essa possibilidade de apoiar o Bolsonaro ou não, se eles estão indo nessa mesma direção de parte das elites da possibilidade do impeachment. Evidentemente, a questão é complexa, mas eu gostaria de deixar essa questão para a sua reflexão. Eu vou chamar, então, o Maurício Borges, depois o governador entra. Maurício. Maurício Borges. Está ouvindo? Sim, agora sim. Está ouvindo? Sim. Ah? Se você tem um tempinho maior, porque você também é um convidado. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos.
muitas pessoas que eu não via há muito tempo, né? O Ralph mesmo faz muitos anos que eu não vejo, tá? Arrumou uma barbicha branca que não... o próprio Rogerinho, né? Além de... são várias pessoas aí que eu me lembrei. E boa noite, senador Roberto Requião. Eu concordo com vamos dizer, o cerne aí da apresentação da fala do senador, e também vai na mesma direção dos outros que já falaram, né? Vilásio, o próprio Ralph. Nós não temos um projeto nacional. E o problema da Fundação Perseu Abramo, né? Só para dar uma tasquinha aí, que esses documentos que saíram lá e tal, o que eu mais temo é que a Fundação Perseu Abramo, o pessoal que soltou proposta econômica, a proposta do PT e tal, e aí, quando você vai ler, o que me preocupa é que eles pensam que tem uma proposta, e não tem. Esse negócio de você pensar que sabe e você não sabe certas coisas, aí gera um problema. Eu gosto muito do ex-ministro Guido Mantega, que ele agora deu uma declaração, as várias coisas que ele falou, eu concordo com tudo, só que tem um problema central, que ele não destaca que nós começamos a fazer água em 2014, né? Eu me lembro muito bem. Eu fui até ao presidente Lula e falei, olha, o BNDES consegue enxergar de forma antecedente o investimento, e no final de 2014, já no terceiro, quarto trimestre de 2014, os investimentos vão estar refluindo. Quer dizer, nós, os vários puxadinhos que nós fizemos, desde sempre, eles não estavam mais funcionando. Nós precisaríamos ir mais fundo em questões estruturais. As questões estruturais agora estão mais aprofundadas, quer dizer, agora o desmonte total, a Petrobras, agora essa questão que foi falada, eu esqueci o nome, quem que falou isso, eu já estou meio idade que esquece um pouco as coisas, mas é da reforma administrativa, que pode fazer ela vai na direção de fazer um estrago terrível. A questão da autonomia do Banco Central, várias coisas que o senador alinhou aí e foram agravadas. Mas nós temos coisas antigas. Por exemplo, o meu desânimo, né, com certas coisas começou com a reforma tributária de 2003. Alguém fala, o que tem de grave na reforma tributária de 2003? Tem várias coisas graves. A estrutura regressiva de arrecadação foi consolidada em 2003, em função do pacto, da governabilidade, uma série de bobagens, bobagem entre aspas, mas uma série de problemas de como estava sendo montado o governo que viria a partir daí. E, por exemplo, dentro dessa reforma tributária de 2003, tem uma coisa gravíssima que tem a ver com a conjuntura agora, que é o seguinte: a Lei Candir, né, famigerada Lei Candir, que impede, né, que se tribute exportações, né, você não cobra imposto de exportação, então você tem uma coisa muito grave, né, que, por exemplo, alimento pode cobrar imposto no mercado interno, inclusive ICMS, mas não cobra imposto para o mercado, para exportar. Devia ser o contrário, né? Alguns alimentos não devia pagar nada de imposto e, para exportar, devia pagar imposto, mesmo que o agronegócio perre, né? O agronegócio esperdeie, né? Mas foi a Lei Candir, que era uma lei ordinária, foi transformada na emenda constitucional número 21, no nosso governo, né? Posso dizer assim, nosso governo, em 2003. Então, várias coisas são muito graves, assim, e, no fundo e no contexto geral, nós não temos um projeto. Mas o meu ponto é o seguinte: nós estamos vendo que um dos personagens, né, dessa crise agora, da crise política e tal, é o Centrão, né?
Então, nós temos uma questão assim que ela é muito grave, que é o seguinte, né? Em qualquer governo, pode ser um governo do PT, pode ser qualquer governo, o governo Fernando Henrique, em qualquer governo, nós temos sempre o Centrão. E o Centrão representa exatamente quem? Né? Essa que é a pergunta. Eu diria que tem uma tendência a não representar de forma relevante nenhum segmento social, mesmo que seja assim. Representa o mercado financeiro. Não é bem isso. O mercado financeiro tem condições de comprar deputados e tal. E o Centrão, claro, está vendo. Mas o Centrão é um personagem central. Então, para fazer uma agenda de um projeto de desenvolvimento econômico, ele não precisa ser um projeto ultra radical nem nada, mas ele tem de ir nas questões centrais. Como é que nós vamos botar o Estado para ajudar o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para, digamos, mitigar, atenuar desvios que o Estado mesmo produz? Como é que você mantém o Estado e aumenta até a participação do Estado de uma forma relevante e sem ficar submetido a essas questões políticas e tal, né? Como é que nós vamos governar com o Centrão sempre à venda, gerando uma série de dificuldades e tal, né? Quer dizer, nós vamos fazer mais do mesmo. Vamos imaginar que o Lula ganha a eleição, né? Tem toda a chance de ganhar. Mas como é que nós vamos governar? Nós vamos governar novamente, formar uma base parlamentar, que é a mesma base parlamentar que o Bolsonaro está usando, o Fernando Henrique utilizou e tal. Então, eu diria que, dentro de um projeto nacional, de desenvolvimento nacional, um ponto de partida central é a reforma política. E essa reforma política nós temos de procurar. Então, eu concordo inteiramente que a questão do fora Bolsonaro está muito longe de ser. Nós devíamos ir mais fundo. Agora, o mais fundo significa a reforma política. A reforma política é imprescindível para questões fundamentais, por exemplo, para fazer uma reforma do judiciário, tá certo? O judiciário, as coisas que o judiciário aprontou aí com o governo do PT, né, do governo da Frente Popular que nós tivemos aí, eles fizeram várias aberrações, né? O Supremo e tal, né? É claro que teve uma contribuição de forma específica, né, dos nossos dois presidentes, o Lula e a Dilma, né? Por exemplo, a ideia que eu considero inteiramente idiota de escolher o procurador mais votado uma vez cada ano, e uma corporação, em geral, de direita, reacionária, né? O Ministério Público. Ele tinha de ver uma forma de dar uma mitigada no Ministério Público. Ele não fez isso. Deu milho para bode, fez coisas incríveis. Quer dizer, as nomeações que fizeram para o Supremo são aberrações. Eu diria que até o Temer nomeou melhor, que é o conjunto da obra do Lula e da Dilma. Mas o judiciário precisa de uma reforma. A gente tem que ver como é que faz a reforma, certo? Eu vejo aí, tem vários detalhes, mas a questão do papel da Câmara Baixa e Câmara Alta, a questão do voto proporcional e os problemas que a alternativa a isso também tem problema. Então, uma reforma política, uma reforma institucional, ela é imprescindível se nós quisermos realmente levar um projeto nacional. E ela é a questão, eu acho, número 1. Porque com o Centrão, fazer mais do mesmo, vir com aquela sabedoria, né? Quando eu chegava em Brasília, qualquer coisa que era falada, aí vinha a turma assim, com um olhar de sábio, dizendo a questão da governabilidade. Eu cansei de ouvir essa história e a governabilidade, às vezes, foi acima de qualquer. Quer dizer, esse argumento vai fazer muita bobagem, né? Eu tenho uma formação, né, em economia regional, espacial, urbana e tal, né? Trabalhei muito nessa área na minha época acadêmica.
quando eu vi o Ministério da Cidade ser destruído em função da governabilidade, eu já vi várias aberrações acontecerem assim gratuitamente. Agora, por trás de tudo, estava uma composição política, que é uma composição política que acaba sendo... e o Centrão, claro, ele não ajuda, ele se sustenta, não, basta ir em cima dele, ele pega sempre esquemas, né, de corrupção pesados e eles usam, sempre fizeram isso, né, um mecanismo de pega ladrão, né, aquela história que um ladrão que é pego roubando na rua, e aí esse ladrão esperto grita e olha de lado assim, olha para um talvez comigo, e fala, pega ladrão, aí todo mundo olha. Agora, a turma sabe, né? A turma, a elite sabe quem que é ladrão, quem não é ladrão, mas eles, digamos, usam os governos de esquerda. Né? Isso foi feito, para quem viveu a época, eu era adolescente, mas assisti de perto o que fizeram com o governo João Goulart, né? A acusação central do governo João Goulart era a corrupção. Né? Sem falar, antes, o Juscelino, eu vi essa história do triplex do Lula, né? O Juscelino, durante décadas e décadas, veio aquele mito que ele tinha um apartamento na Avenida Atlântica, um super triplex na Avenida Atlântica, que nunca foi provado, nem nada, nem... Então, o tema da corrupção é um tema permanente e ele é uma ameaça muito séria para os governos de esquerda. Então, sem uma reforma política, uma reforma institucional que mitigue vários problemas, mas mesmo tendo um projeto de desenvolvimento econômico, ele não vai ser viabilizado. Então, para a gente ganhar, a gente precisa levar. E aí não adianta nada a gente ganhar e vir aí um projeto, digamos, liberal, digamos, ou coisa parecida, em função da governabilidade. Requião, por favor. O Brasil tem votado em presidentes carismáticos. Agora, não podemos esquecer que quem elegeu o Lula elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique, com a sua teoria da dependência, em parceria com Enzo Faleto, né? Já falamos nele aqui, era um italiano naturalizado argentino que trabalhou junto com o Fernando Henrique para a Fundação Ford, escreveu aquele famoso livrinho dele, que é a Bíblia dos liberais brasileiros até agora, a teoria da dependência. Mas o problema do carisma é que o sujeito carismático é o sujeito que se comunica com a população e tem uma habilidade de comunicação especial. Mas com a desinformação do povo brasileiro, nós nunca vamos ter um carismático mais progressista, porque nós não estamos vendendo uma proposta nacional. Nós continuamos trabalhando em cima de um estranho populismo. Vamos comer 3 vezes por dia. Vamos isso, vamos aquilo. Não custa explicar. Com o Centrão, eu concordo com os companheiros que me precederam aí. Mas eu fui governador do Paraná 3 vezes, eu nunca tive problema com o Centrão. Por um motivo, eu nunca liberei uma emenda e fiz um favor pessoal a um parlamentar. Quando você faz a primeira, você não segura mais. Se você entra com a tese que tem que comprar os deputados, você vai comprar todos. Porque mesmo os melhores vão dizer, se eu não entrar nesse jogo, eu não me reelejo. Eu preciso de recursos. Preciso de favores medíocres para garantir o meu curral eleitoral. A gente pode superar esse processo. Então, eu acho, por exemplo, que o Lula ele está se dirigindo ao povo numa linguagem que o povo entende. Mas, ao mesmo tempo, os operadores do Lula estão propondo aliança com o liberalismo econômico. A Fundação Perseu Obama, eu insisto nisso, ela se suporta na sua proposta de estabilidade macroeconômica, que, aliás, é a mesma coisa que o Ciro faz também. A macroeconomia. Depois vem aquela crítica toda. Agora, nós estamos nesse processo de conseguir construir uma mobilização, de fazer uma aliança com os interesses do Brasil, e eu
de repente, dou uma olhada e vejo que no Senado os nossos companheiros propõem a conta vinculada remunerada das instituições financeiras no Banco Central, que é comandado pelos banqueiros. É o Banco Central autônomo agora, se transformou num Banco Central autônomo, como queria o Renan Calheiros lá atrás. No meu primeiro mandato do Senado, nós seguramos a proposta do Renan. Eu, o Lindbergh, a Gleisi, a Lídice da Mata, nós não deixamos entrar em votação. Votaram. E foi a oposição que propôs. Como é que você pode admitir que essa oposição seja oposição? Foi aprovado na Câmara agora. Então, o que significa? No fim de um dia, o banqueiro não consegue colocar os recursos disponíveis, porque o juro está muito alto. No dia seguinte, ele tem que baixar o juro, não é assim? Para colocar no mercado. Não é mais. Ele coloca numa conta vinculada no Banco Central, sem ter que negociar títulos públicos com prazo e com nada, é uma overnight, num juro acordado com os banqueiros que comandam o banco, são eles mesmos. Esta foi a nossa proposta da oposição. Todo mundo votou nesse troço. Então, como é que você quer que a gente acredite nessa conversa que o povo vai comer 3 meses agora, vai viajar de avião, quando, na verdade, se articula uma aliança com o capital financeiro? E nós estamos propondo o quê? Seremos uma espécie de feitores. Nós vamos conter a revolta popular com políticas compensatórias. Mas nos comprometemos em não mexer em nada que o liberalismo avançou. Com a Ponte para o Futuro, com o trabalho do Guedes, do Joaquim Levy, do Nelson Barbosa, do Meirelles. Vamos resguardar tudo isso. Mas vamos dizer ao povo que ele vai comer 3 vezes. Então, o que eu acho é que nós podemos entrar numa entaladela maior do que a que nós tivemos. Agora, o exercício da crítica em cima disso tudo pode fazer com que a gente acabe construindo um projeto modesto, não tem que ser radical, não tem que pecar pela temeridade e do exagero, insustentável durante a eleição e insustentabilíssimo depois da eleição. Mas nós não podemos regredir a uma frente tão ampla que nos coloque como feitores do capital financeiro para conter a escravização, o protesto contra a escravização popular. Então, nós temos que garantir a soberania, referendo revogatório de venda de empresas estratégicas, mexer na valorização do trabalho. Não é voltar à antiga CLT, que era uma merda cá entre nós. Eu fui advogado trabalhista há muito tempo, ela acumulou conquista, virou uma bagunça danada, mas a valorização do trabalho tem que ser resgatada. Senão, para que eleição? Agora, fora Bolsonaro, é a bandeira? O Bolsonaro já caiu. O Bolsonaro está se dissolvendo. Eu só imagino que daqui a pouco, como o Bolsonaro foi à igreja e se fotografou, a oposição vai dizer que não deve se ir à igreja mais do que o Bolsonaro foi. Assim como estão fazendo com essa proposta de melhoria do sistema eleitoral, que é uma proposta minha do primeiro mandato junto com o Brizola. E esta urna nossa foi um avanço no Brasil. Está completamente superada. A Alemanha recusa por sentença do Supremo Tribunal, a Índia recusa. E existem processos mais avançados. Nós estamos nessa briga. O que o Bolsonaro diz não serve para ninguém. O Bolsonaro é o espantalho, é o animador de picadeiro desse circo em que transformaram o Brasil. Mas você já viu que os mesmos que estão batendo na CPI, no Bolsonaro, na comissão, são a favor do Banco Central independente? São a favor da conta vinculada? Não dizem nada em relação à venda da Petrobras? E nós estamos nessa hipotética aliança de fora Bolsonaro, trazendo todos eles para o seio de uma proposta viável eleitoralmente. Eu acho que estamos errando muito. Agora, não é o caso de fazermos agressões. Eu estou naquela linha. Aos nossos erros, vamos chamar de experiência, para não repeti-los. Política, por exemplo, política do Manteiga. A política dos campeões nacionais do Manteiga. Você acha que precisava investir na JBS para jogar a pecuária para frente, quando as vantagens nacionais em relação à pecuária eram absolutas? Extensão, clima,
extensão do Brasil, pastos e tal. Nós transformamos a JBS numa campeã mundial. Para quê? Para quê? Para comprar parlamentares, para influir na política? A política era correta quando ela poderia apoiar de uma forma positiva o apoio do Estado a setores onde nós estivéssemos tropeçando. E hoje nós estamos com 9% das exportações dos tigres asiáticos, aos quais nós éramos superiores em 1980. Aquela política do Geisel, por exemplo, era autoritária, não tinha identidade com o povo, não era recheada de fraternidade social, mas era nacionalista. E nós estamos admitindo a entrega nesse processo todo. Eu acho que o Lula ganha a eleição. Agora, eu gostaria muito que ganhasse com compromissos mais firmes e não repetisse os erros que nós tivemos. Posso dizer isso com tranquilidade. Joguei minha carreira política, mandato e tudo contra o impeachment. Não hesitei um momento, mas eu fui contra a política do Meirelles, do Joaquim Levy, do Nelson Barbosa. E deixei isso claro durante todo o período que estive no Senado. Nós estamos repetindo a mesma coisa? Então, eu acho que é por aí. Por isso que eu aprecio esse tipo de debate. Nós temos que fazer uma crítica para nos levarmos a construir um projeto nacional, não radical, do ponto de vista aristotélico, o ato eficiente, o ato meio, aquilo que é possível num determinado momento, e abrir perspectivas na linha do meu admirado gênio da raça, que é o Guerreiro Ramos. Abrir perspectivas para que o Brasil pense na frente e, através dos escrutínios eleitorais, vá consolidando um novo projeto. Esclarecimento, politização. Eu acho que, quando dizem fora Bolsonaro, porque o povo não entende, nós estamos despolitizando a população. O conteúdo econômico, o conteúdo filosófico nesse processo faz o Brasil avançar, mesmo talvez perdendo uma eleição. O que eu não acredito que seja possível agora. A América Latina virou. Nós vamos ganhar a eleição, sem sombra de dúvida. Mas você já viu que não falam do Guedes? É fora Bolsonaro, quando, na verdade, nós temos que tirar o Guedes. Então, a minha visão é essa, está faltando conteúdo na proposta da oposição. E alianças absolutamente impossíveis. Eu não rejeito a aliança com um sujeito que percebeu que estava errado e que resolveu mudar de opinião. Mas nós estamos fazendo aliança com operadores do capitalismo. Eles não abriram mão de nada. O Rodrigo Maia já declarou lá no Rio de Janeiro: não, nós vamos ajudar a construir a proposta do Lula. O Simval, que é mal educado, diria: vão fazer essa proposta do Rodrigo Maia na puta que pariu. Eu não digo isso. Eu fui educado na Suíça. Requião, Fala. te perguntar uma coisa. Você tem mais um tempo aí, tem algumas pessoas querendo também falar. Prosseguimos? Sim, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui o Sávio, a Raquel e depois o Cacheta. Vai lá, Sávio, bônus. Tá aberto aí? Tá. Eu queria começar, se me permite, saudando o meu camarada Roberto Requião. Há coisa de 8, 10 anos, não me lembro bem o tempo, nós fizemos aqui em Minas Gerais, patrocinado pelo então secretário da Reforma Agrária, Manuel Costa, uma reunião promovida pelo Sérgio Miranda, onde participaram João Antônio de Paula, João Pedro Stedley, Gebrim pela consulta, Marcelo Rezende, Pedro Ottoni, pelas Brigadas Populares, eu fui pela refundação, mais uns dirigentes do PT. Passamos um dia num sítio próximo de Pedro Leopoldo, fazendo essa discussão de um chamado Projeto Nacional. Na época, a nossa ideia era, vamos dizer assim, articular uma frente que incluía vários partidos para pressionar o governo Lula, sem fazer oposição aberta,
para que fizesse algumas reformas. E o que a gente viu é que, passado o governo Lula, o governo social liberal do companheiro Lula, da Dilma, nós não fomos capazes de realizar, esse país, esse nosso povo, não foi capaz de realizar uma só reforma. Uma só reforma. Da mais singela que fosse. Reforma política, econômica, fosse ela agrária, fosse ela que restaurasse ou buscasse instaurar uma soberania no país. Isso num momento de ofensiva nossa. Naquele instante, nós estávamos numa ofensiva. Era possível tensionar para realizar a reforma. E nós não conseguimos realizar. E, como diz o Requião, que aprendemos, vamos chamar os nossos erros de experiência, tenhamos feito essa experiência. E, para viver essa experiência, eu pergunto agora, se naquele instante, naquela correlação de força, com aquele grau de articulação, inclusive internacional e nacional que tivemos, não realizamos reformas. Agora, na defensiva estratégica mundial, porque o problema não é só brasileiro, na defensiva tática nacional e no mundo inteiro, eu gostaria de ter esse otimismo do Requião, que nós, se conseguirmos eleger o ex-presidente Lula ou outro candidato de oposição mais identificado com as causas democráticas, possa fazer essas reformas que ele aponta. Digo isso porque, desde o final da ditadura militar, o nosso campo, chamada a esquerda, vamos dizer assim, a esquerda, abandonou, por exemplo, a dimensão das questões nacionais. A questão nacional, no Brasil, há muitos anos não existe. É confundida com outras questões. Da mesma forma, as questões democráticas, etc. E reformas de caráter popular, reforma agrária, como eu já disse, várias aqui, para não tomar muito tempo. Bem, eu acredito, não tenho uma opinião diferente da sua, Requião, nesse instante, porque eu acho que o governo Bolsonaro ainda é um governo forte. Ele foi capaz de adornar o governo e transformar o governo a sua imagem e semelhança, retirando de dentro do governo aquelas figuras que poderiam lhe fazer sombra, desde o Moro, Mandetta, etc. Colocou um bando de vassalos, de generais vassalos, inclusive, né? E enquadrou parte das Forças Armadas. O ato político mais importante que os militares fizeram nesse país desde o golpe militar foi uma demissão conjunta em protesto de 3 comandantes das Forças Armadas. Isso foi um ato político brutal, muito forte. Sobre esse, e, em seguida, se aproximou, tinha um congresso que lhe fazia oposição abertamente, agora não é um congresso que lhe faz oposição abertamente mais, né? Se não, pelo menos com a radicalidade que esperávamos do ex-presidente Rodrigo Maia, etc., mas era alguém que pontuava de pontos diferentes, né? Agora terá a oportunidade de reforçar os seus postos no Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que nós vamos enfrentar uma eleição polarizadíssima, violenta. Eu acho que nós vamos sair lá na frente com algumas mortes, e não poucas. Não podemos esquecer que o ônibus que o Lula estava tomou tiro no Paraná, salvo engano, de Santa Catarina, né? Marielle foi assassinada quando o interventor lá era o general Braga Neto. E fora as milícias e essas articulações que a gente, pela rua, vê todos os dias, esse embate. Bem, eu digo isso porque eu acho que nós temos que construir uma frente ampla, Requião, do conjunto das forças democráticas do país. Garantir o isolamento do Bolsonaro agora, né, para garantir a realização das eleições, que eu acho que é algo que ainda não está definido. Eleger um presidente de oposição, que eu espero, acho que o melhor candidato é o companheiro Lula hoje, porque é o candidato que mais amplia. Os outros não ampliam como ele, nenhum deles até agora amplia como ele. Garantir a posse do Lula e dos governadores que podem
possam ser eleitos, e, em seguida, iniciar um processo de, vamos dizer assim, de restauração, ou melhor, que eu costumo chamar aqui, o pessoal brinca comigo, um projeto de salvação nacional, de salvar o país do precipício que a gente está indo. E, nesse aspecto, eu concordo com você, Riquelme. Nós temos que preparar um programa que seja ousado ao limite do possível. Porque achar que nós vamos realizar reformas, se nós não realizamos como tínhamos força, eu acho que é uma grande ilusão. Não há correlação de força, né? Você se lembrou da resistência que você fez no Congresso contra o impeachment da Dilma, né? E a Dilma caiu sem um tapa na cara. Não houve um militante que tomou um tapa na cara, que tomou uma bomba de gás. O grau de resistência nas ruas foi pífio. Pífio. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas infelizmente, né? E acho que esse conjunto de acúmulo que a gente tem hoje nessa campanha do Fora Bolsonaro também, na minha opinião, é muito frágil, muito frágil. Então, vai aqui uma opinião, assim, não, vamos dizer assim, desesperançada, mas, ao contrário, eu acho que a situação que nós vivemos é muito grave, e exige uma boa aliança dos democratas do país, e aqueles que se dispõem a salvar o país da extrema-direita que avança pela sociedade no geral. Me desculpe aí, prazer revê-lo. Valeu. Cacheta. Mesmo que virtualmente. Cacheta. Companheiro, eu não posso discordar do que você disse, mas das suas conclusões. A aliança tem que ser com o povo brasileiro, os interesses nacionais. A aliança tem que ser ampla para pegar o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o produtor rural, convencer que o processo de industrialização é necessário, que nós estamos exportando 9% do que exportávamos anteriormente, que era mais do que os tigres asiáticos. Agora, aliança ampla traz o Fernando Henrique. Você já viu o que o Fernando Henrique fez com o Lula? O que o Fernando Henrique fez? Fez um encontro na casa do Jobim. O que ele disse, ou melhor, o que ele quis dizer? Olha, gente, se vocês votarem no Bolsonaro, eu voto no Lula. O Lula pode ganhar a eleição. O que foi que ele disse? Tirem o Bolsonaro que nós vamos derrotar o Lula. Foi uma proposta de aliança para manter os avanços da liberação econômica. Isso está falindo no mundo, não é no Brasil. Isso não dá certo mais. Compara o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos com a boçalidade que nós estamos construindo no Congresso Nacional, com a oposição propondo a conta voluntária das instituições financeiras no Banco Central. Foi proposta de um companheiro nosso, tem cabimento isso. Acabando com a possibilidade de reduzir juros, porque o cara coloca no Banco Central num juro pactuado com os banqueiros iguais a ele, que estão dominando o Banco Central, mais baixo que o mercado, sim, mas sem nenhum risco, porque é aplicação do Tesouro Nacional. Não há risco algum. Não há o spread. Então, nós estamos entrando numa armadilha. E eu acredito que um projeto nacional mobiliza o Exército, porque os militares, eu não digo esses caras que fizeram um curso nos Estados Unidos, que hoje são vice-comandantes para servir a mesa e lavar a louça do Comando Sul dos Estados Unidos. Essa gente não tem identidade com o Brasil mais. Mas os militares são iguais a nós, a eu, a você. Tem primos, parentes, tias que estão no mercado, que não conseguem comer, que não conseguem pagar o aluguel, que não conseguem pagar a energia elétrica e a água. Um projeto convincente nos leva a ganhar a eleição. Mas o que está se propondo é um acordo por cima. Fazer uma aliança ampla com os operadores do mercado, esses idiotas que estão numa linha absolutamente contrária ao sentido que o mundo está dando à economia. Ele seria oposição ao Biden nos Estados Unidos. Então, eu acho que este é o erro. A aliança tem que ser ampla, mas em torno de uma proposta. Vamos acabar com essa conta vinculada. Independência do Banco Central não é possível.
Agora, o cara quiser, não, a independência do Banco Central é necessária, a conta vinculada garante o juro do banco. Então, que vai fazer aliança do outro lado. Ele está aliado ao capital, ele é um operador dos interesses do capital financeiro. E isso não deu certo no mundo mais. Eu estou com um discurso muito parecido com o do Papa Francisco. O capital é bom quando investe numa fábrica, produz bens necessários à vida da sociedade, paga salários suficientes para que o trabalhador tenha acesso à cultura, ao processo civilizatório, à educação e à saúde da sua família e de seus filhos. Mas não pode dominar o mundo. E essa aliança ampla é a aliança com o capital e nos coloca na posição de capatazes dos interesses do capital financeiro. É o discurso do Lula Bandeirante: vamos transformar o Banco do Brasil em economia mista, vamos transformar Furnas em economia mista, Caixa Econômica. Que brincadeira é essa? Esse não é o discurso dele. Porque o Lula saiu da prisão diferente do que estava hoje. Eu acredito que ele continua pensando a mesma coisa, mas tem um estamento burocrático comandando o principal partido da oposição que não tem nada com o Perseu Abramo. Aliás, vou contar uma história para vocês. O Perseu era muito meu amigo. Eu convidei o Perseu para comer um vatapá na minha casa em Curitiba e fui esperá-lo no aeroporto. Pô, vatapá pronto. Glorioso vatapá. Minha família tem origens baianas e sergipanas. Tem um avô baiano e um avô sergipano. E o Perseu teve um problema cardíaco e morreu no aeroporto de São Paulo. Aquele vatapá nunca foi comido por nós. Mas a Fundação Perseu Abramo, propondo agora, como fundamento de tudo, a estabilidade macroeconômica, o mesmo pessoal que lá atrás resolveu mudar o programa do PT no Tribunal Superior Eleitoral e dizer que eram favoráveis à autonomia do Banco Central. Então, para que presidente da República? Para que política? Entrega de uma vez. E esse pessoal todo está pensando no Brasil como uma colônia, uma plantation, como eram as plantations inglesas na África. E o dia que eles foram defenestrados de lá, não sobrou nada. Miséria total e absoluta. Nós temos condição de reagir e de entender isso. E temos que apostar num programa eficiente, atumeio, do ponto de vista aristotélico, sem temeridades e nem covardia da frente ampla, nem temeridades impossíveis de serem sustentadas. Então, é por aí. E temos que fazer essa crítica, essa provocação, mais do que uma crítica. Porque, senão a direita da oposição comanda esse processo definitivamente. Alianças por cima, alianças com figuras como o Rodrigo Maia, que não é ladrão, cá entre nós, não conheço nada de roubo do Rodrigo, mas é um liberal convicto. Aliança para nos colocar na posição de capatazes do capital financeiro? Eu acho que não, e acho que essa provocação que nós estamos fazendo aqui agora é útil para isso tudo. Eu vou... Luiz Carlos, você levantou a mão aí? Queria chamar o Kleber Maia também para dar uma fala. O Kleber Maia é da executiva aqui do PT. Rogério, você tinha colocado o Cacheta na frente aí. Ah, o Cacheta. Cadê o Cacheta? Não estou vendo o Cacheta aqui. Eu acho que o Cacheta não está mais não, Rogerinho. Você colocou a Raquel também antes. Raquel. Oi? Raquel? Oi, estou aqui. Boa noite. Estão ouvindo? Sim. Na hora que tem que desligar, porque eu estou na roça e a internet é muito instável. Boa noite, pessoal. Boa noite, senador Requião. É um prazer estarmos aqui com você a discutir conosco. Obrigado pela disponibilidade. Eu fui muito contemplada na fala do Sávio, porque eu achei a primeira pré-eleição do senador muito otimista. Assim, eu não tenho essa segurança de que uma pessoa de oposição, no caso Lula, que eu defendo,
vai ganhar essa eleição com tanta tranquilidade. Temos uma CPI em andamento que muitos acreditam que pode até levar um impeachment, coisa que eu duvido. Mas eu gostaria de saber a opinião do senador a respeito desse impacto que a CPI pode trazer, não para o impeachment, mas para o reposicionamento das instituições, para o clima político do país. E se isso realmente vai ter alguma consequência. E voltando ao Fora Bolsonaro, realmente não é o suficiente, né? Não é suficiente o Fora Bolsonaro. Nós todos aqui sabemos, mas o Fora Bolsonaro tem um grande simbolismo, como já colocaram até aqui no chat, o que eu concordo. Então, assim, esse mote ele tem que ser batido, porque desde que Bolsonaro, desde que a pandemia começou e nosso país não se direcionou para lutar contra essa pandemia, como a gente viu e está vendo, nós aqui do grupo cansamos de discutir assim, por que a gente não vai para a rua? Porque ninguém está vacinado. Bolsonaro também não vacina a gente para a gente não ir para a rua. Mas o Chile foi, a Bolívia foi, o Equador foi. Todo mundo sabe que é mais importante lutar contra essas forças antidemocráticas do que ficar em casa por conta do vírus. Então, agora que nós, né, da nossa geração, a maioria que já está vacinado, nós já fomos em 2 manifestações, e vimos muitos jovens nessas manifestações, ou seja, não somos só nós, os mais antigos do movimento, que estamos enxergando a necessidade de ir para a rua. Então, a segunda pergunta, né? Essas manifestações também impactam no ambiente político do país? Obrigada, Requião. Eu acho que, sem sombra de dúvida, impacta. E a CPI é muito positiva desde que você não imagine que ela é o que não é. Se lembra que eu fui o relator da CPI dos títulos públicos, aquela patifaria feita pelos banqueiros, pelos donos de corretoras do mercado financeiro para roubar estados e municípios. Eu aprovei na comissão com franca maioria. Quando foi para o plenário, o Fernando Henrique Cardoso ligou para cada um dos senadores dizendo que aquilo ia desestruturar o mercado financeiro brasileiro, que as instituições estariam numa posição terrível se pusessem na cadeia alguns banqueiros. E eu tive o único voto a favor do relatório aprovado na comissão. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores aceitou o apelo de não desconstruir o mercado financeiro e votou contra o relatório da CPI que tinham aprovado na comissão, que eu fiz junto com esse pessoal. Eram os meus companheiros no Senado. Então, o que eu estou vendo é que a tendência é dizer, não, é muito difícil, então vamos nos aliar com o diabo. Minha filha, quem tira o diabo para dançar não vai entender que o diabo não muda. Quem muda é quem tirou para dançar. Esta aliança vai fazer um governo extremamente reacionário, que vai significar compromissos com o mercado financeiro daqui e dali. E o pessoal fica pensando, não, eu quero ser governador do meu estado, vai ser muito bacana, os bancos vão me financiar, e eu vou dizer que o povo vai comer 3 vezes, nós vamos andar de avião de novo e tal. Não é, porém, tem que politizar esse processo, senão não vale a pena. O velho Antoninho Gramsci dizia o seguinte, o correto é dizer a verdade. O produtivo é dizer a verdade. Mas dizer a verdade não é exagerar. Não é dizer que nós vamos fazer uma revolução. Eu tenho citado o velho Guerreiro Ramos. Nós temos que abrir a oportunidade da politização, do aumento da consciência brasileira e das vias de mudança. Agora, se partirmos desse troço, o Bolsonaro não é páreo para ninguém mais. Me perdoem, a franqueza, estou vendo isso a cada dia. Faço política desde criança. Fui governador 3 vezes, senador 2 vezes. Não tem Bolsonaro, não é verdade. Agora, por que ninguém critica o Guedes? Por que o pessoal bate no Bolsonaro, mas não bate no Guedes? Por que o Rodrigo Maia é tão bom se ele é uma espécie de discípulo direto do Guedes? Só porque ele não gosta do Bolsonaro? O Bolsonaro com o seu fundamentalismo, as suas bobagens? Agora, é claro que o movimento das ruas empolga a população. Mas, para mim, que quero sempre tratar com a verdade, pelo menos com a minha verdade, é muito difícil fazer o proselitismo
de uma manifestação quando eu estou há 2 anos dizendo que o Bolsonaro anda sem máscara, que ele quer a vacinação de rebanho, que ele está matando a população, que ele está provocando aglomeração. Não sei mudar de discurso de uma hora para outra. E acho que o que nós estamos fazendo na televisão aqui, na internet, é extraordinariamente positivo, é o que nós podemos fazer. Eu, com 80 anos, vou ter uma certa dificuldade em correr da polícia na rua. Mas acho que a manifestação, se fosse para derrubar o Bolsonaro, eu participaria dela. Mas só para provocar uma animação à frente de uma frente amplíssima, como dizia a Claretta Petache ao Duce, ao Mussolini, quando reclamava a presença dela num quarto separado das reuniões com os políticos. Não me venhas de borzeguins ao leito. Vou chamar o Luiz Carlos, que está com a mão aqui levantada já há um tempo. Luiz Carlos, por favor. E vamos caminhando aí para o encerramento, né, Requião? O seu tempo está mais ou menos limitado. É estourado. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o Luiz Carlos. Luiz Carlos, você levantou a mão aí? Ele levantou a mão, mas não está ainda. Agamenon, alguma palavra? Ele estava dando um tchau para você com a mãozinha. Não sei se... Kleber está com a mão levantada. Rogério Kleber Maia. Kleber Maia, por favor. Vai lá, Kleber. Entendeu, Kleber? Abre seu microfone, viu, Kleber? Alguém ou fechou. Em primeiro lugar, gente, boa noite. Vocês me desculpem, eu não estava na reunião o tempo todo. Eu estava participando da reunião que ainda não acabou, da organização do nosso ato aqui no dia 3. Como a reunião lá agora ficou só mais operacional, definir onde que encontra, de que forma que encontra e tal, então eu resolvi que era importante estar aqui para ouvir um pouco o Requião. Participei hoje à tarde também, entendeu? De uma reunião com o pessoal da geração 68. Nós resolvemos articular aí nacionalmente um grupo que está discutindo aí o aniversário da passeata dos 100 mil. Fizemos, inclusive, um bom ato na porta do DOPS no sábado, entendeu? Para poder comemorar aquele evento. E estou dizendo isso por quê? Porque é o seguinte, eu estou, entendeu, participando de tantas reuniões por dia que eu fico impressionado com a diversidade de opiniões que a gente tem, né? Quer dizer, você encontra desde aqueles... Acabei de ouvir agora numa reunião que tem gente que acredita que nós vamos fazer o ato do dia 3 e que é possível não ter o de 24, porque talvez no de 24 o Collor já tenha caído, né? Então, você tem opiniões as mais diversificadas. O Collor caiu tem 20, 40 anos. Então, eu usei o nome errado, mas são os dois iguais, né? Quer dizer, tanto o Collor quanto o Bolsonaro é a mesma coisa. Mas, então, quer dizer, só para poder situar-se, né, a quantidade de diversidade que nós temos. Eu tenho uma posição, entendeu, que se aproxima um pouco da posição do Bonis, do Sávio Bonis, entendeu, de que é necessário que a gente tenha uma ampla aliança para poder conseguir derrotar o neofascismo. Ocorre, porém, que eu concordo também com o Requião que não dá para poder fazer uma ampla aliança submetidos à direção dos neoliberais. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no fio da navalha. Nós precisamos constituir, sim, uma frente ampla, mas a gente tem que ter a certeza que, na correlação de forças dessa frente, nós tenhamos capacidade de dirigir essa frente na perspectiva, entendeu, de construir as reformas que, efetivamente, nós deveríamos ter feito já há alguns anos e não fizemos.
Então, eu acho que a diversidade de opiniões que a gente encontra por aí, ela é importante porque ela consegue, entendeu, nos colocar num patamar de saber exatamente em que ponto nós vamos levar para essa aliança. E concordo com o Requião. Se a gente correr o risco, entendeu, de montar uma ampla aliança para poder ser submetido à direção dos neoliberais, eu acho que é mais importante a gente adiar uma possível vitória até, certo? Do que ter uma vitória que seja uma vitória de pirro. Você ganha, mas, na verdade, você não consegue construir efetivamente o que você quer. É assim como eu estou pensando hoje, porque a quantidade de reunião que eu participei, você acaba sendo influenciado, entendeu, por cada opinião recebida. Mas acho que é o seguinte, olha, estamos no caminho certo, as mobilizações estão crescendo, o sentimento anti-Bolsonaro está cada vez maior. É possível que a gente constitua uma frente capaz de derrotar em 2022 esse neofascismo. Agora, acho que nós precisamos tomar cuidado para poder não entrar numa direção neoliberal, entendeu, num próximo governo. Obrigado, Kleber. Não sei se a Ana Rita quer dar uma palavra para a gente caminhar para o encerramento. E o encerramento, naturalmente, será dado pelo nosso querido companheiro Requião. Ana Rita, você quer dar uma palavra aí? Bom, alguém mais quer fazer alguma observação antes da gente partir para o encerramento? Agora estão me escutando? Sim, pode falar. Boa noite. Agradeço o senador Requião, né? Muito bom aqui estar escutando esse debate sobre as possibilidades de frente e as mobilizações de rua agora. Né? Ana Rita, eu participo aí, né, do PT há muitos anos, da área da saúde, do setorial de saúde, do sindicato de psicólogas, uma militância assim, também, de bairro, né? Comissão Local de Saúde. E eu tenho assim, me preocupado que, muitas vezes, a gente centrando aí nas eleições de 22, e pensando, inclusive, à frente em função das eleições, né, eu né, fico pensando que, às vezes, essas eleições podem nem acontecer. Né? Nas últimas eleições, prenderam o Lula para que e aconteceu o que aconteceu. E agora pode acontecer também, qualquer coisa aí. Muitas vezes eu vejo assim, um otimismo com relação a uma possível vitória de Lula, e eu penso que a gente precisa já centrar força agora, né, nesse fora Bolsonaro. Mesmo que, como o próprio senador falou, né, nós já nem temos tanta perna para correr da polícia como a gente corria lá em 70, né, nós todos aqui desse coletivo aqui de 77, mas assim, nós temos que jogar força agora, né, nesse movimento e não ficar centrada em eleição de 22, né? Porque pode ser que não aconteça. Eu queria discutir um pouco sobre isso aí. Eu gostei muito quando você falou. Nós temos que fazer frente com o povo, né? Porque a frente ampla demais, né? A gente pode realmente ser dominado e dirigido aí, como você mesmo disse, pelo neoliberal, pelo capital, né? E o próprio FHC aí no meio disso tudo, né? Até o companheiro Guimba pediu para te perguntar, né, sobre o seu comentário do encontro com Lula e FHC, né, falando aí do recheio desse pastel, né?
É isso, né? É um prazer estar aqui com você, te escutar, um momento assim de muita troca e aprendizado, para que a gente também se torne mais forte para esse momento que não está nada fácil, né? Essa pandemia aí, esse cenário de pandemia que se prolonga. Então, nós da saúde aí, já buscando a frente pela vida e muitas, né, articulações aí para defender o SUS, né, e todo esse processo de desfinanciamento do SUS também, das políticas públicas, enfim, né, é isso aí, muito obrigada e vamos que vamos. A outra está soltando já. Nossa, grande. Obrigado. Obrigado, Ana Rita. O Marcos Barreto está com o microfone aberto aí. Vai falar, Marcos? Com o microfone aberto. Presta atenção aí, gente. Está dando eco na fala. Ô, Rogério... Estou mandando desligar o microfone. Pode fechar quem está organizando a reunião. Pode fechar. O Evilásio. Evilásio, fecha aí. Ô, Rogério, vamos para o encerramento. Eu acho que já o combinado, acho que já... Tá. O senador tem o tempo dele. Ok. Bom, eu agradeço aí a fala de todos e passo, então, a palavra para o Requião para as suas considerações finais. Fica à vontade aí, Requião. E, seguramente, teremos outras e nós o chamaremos. Por favor. Aqui é Rogério Marques. A gente organiza encontros periódicos e, naturalmente, nos próximos você será convidado. Em outros, teremos você também como um convidado especial, dado ao seu brilhantismo aí no cenário. Rogerinho, eu tinha uma questão de 30 segundos. Você sempre entra nessa hora, né, Luiz Carlos? O pessoal é assim. Desculpa aí, então, Requião. Vamos ver lá. Vai, Luiz Carlos. É só uma pergunta, porque eu concordo muito com o Sávio e concordo com o Requião. E é só uma questão. Como que a gente vai conseguir fazer uma aliança, de fato, mais, não ampla, mas, de fato, com a população, de empresários, com os segmentos mais organizados e atuantes da sociedade, sem que haja uma situação onde se abra mão desses privilégios corporativos aos quais nós nos vemos vinculados eternamente. Quando eu falo privilégio corporativo, eu falo dos militares, dos judiciários, da própria classe política e de um certo segmento de servidores públicos que não se justifica a gente estar vinculado, e isso nos tira a legitimidade para fazer essa linha. Luiz Carlos, você está surdo aí, vai. Oi? Não, você ficou mudo aí. Concluiu? Desculpe. O que eu estava falando era... Você ouviu a minha pergunta? Só conclui o finalzinho. Essa questão, como é que a gente faz aliança com a esquerda, as oposições, e a esquerda, principalmente o PT, se mantendo na defesa, se mantendo nessa linha de defesa de privilégios dos servidores ou não criando um enfrentamento com esses privilégios que são eternizados e nunca foram sequer contestados. A gente nunca fez nada com os privilégios militares, judiciário e dos servidores, dos políticos, motoristas partidários. Aí tem milhões de mordomias. Como é que a gente faz uma aliança onde a gente consiga trazer a população se a gente não faz esse gesto que nos daria legitimidade para buscar essa aliança? Requião, por favor. Vamos lá. Na verdade, o que esse pessoal procura hoje é um modelo do manuelesco, o Estado corporativo. Eu li, menino ainda, isso, 16, 17 anos, o Estado corporativo do manuelesco, que era o livro de cabeceira do Mussolini, o privilégio das corporações. Eu falo com tranquilidade nisso, porque eu fui governador 3 vezes, prefeito da capital do meu estado, prefeito de Curitiba, e senador 2 vezes. E eu estou aposentado hoje. Pelo INSS, eu ganho R$ 3.072 por mês.
nunca entrei nas aventuras e recusei os privilégios do cargo. Agora, os privilégios não são do funcionalismo, me perdoa. Os privilégios são das carreiras de Estado. São dos militares, dos juízes, dos procuradores, dos fiscais e tal e coisa. E o problema tem que ser enfrentado. Mas ele não é o problema crucial do Brasil. O problema crucial do Brasil é o custo dos juros, o domínio do Banco Central e tudo. Mas tem que ser enfrentado, sim. E tem que ser enfrentados outros problemas. É a nossa tradição romano-germânica no direito, os recursos, os processos intermináveis. Nós temos que pôr um fim nisso. Eu, por exemplo, seria naturalmente a favor da condenação em segunda instância, se o judiciário brasileiro não fosse dominado pela hermenêutica dos juízes. Eles querem pôr na cadeia e condenar definitivamente, não segundo o nosso direito, segundo as suas crenças, a sua posição política, a sua visão filosófica. Mas eu sou um otimista. Frente ampla significa, numa pirâmide, baixar a frente, não é subir a frente. Nós estamos fazendo uma frente ampla invertida. Nós estamos admitindo os donos do poder, os controladores do capital financeiro, os equivocados discípulos dessa concentração de renda que está pondo em risco a estabilidade do planeta, não é do Brasil, que é contestada pelo Biden nos Estados Unidos. O Biden não é o modelo para nós. Ele está voltando àquela visão keynesiana, aquela visão do Horace Greeley e Armand Schacht, da nova política alemã, que viabilizou o crescimento da Alemanha, acabou com o desemprego e possibilitou, paralelamente a isso, a ascensão do Hitler e da boçalidade nazista. Nós temos que montar o projeto. O projeto viabilizará a unidade. Se amanhã nós montarmos um projeto de soberania brasileira, de credibilidade na nossa inteligência, na nossa capacidade empresarial, e o Fernando Henrique disser: eu me enganei com a teoria da dependência e quero apoiar, apoia o programa. Mas não há por que fazer almoços e jantares com esse cara que destruiu o país, que acabou com o monopólio do petróleo, e depois nós viemos nesse ritmo destruindo tudo. Nós entramos errados em muitos programas. Então, não é a crítica ao que nós fizemos. Digo, nós não estava junto com isso, embora eu fosse no Senado, nos meus 2 mandatos, oposição à política econômica do Meirelles e depois uma briga dura contra a Ponte para o Futuro, que é de uma boçalidade absurda. Mas não esqueçam que a Ponte para o Futuro, ao que me consta, foi escrita pelo Marcos Coimbra, que era o quê? Secretário do Tesouro do primeiro governo do Lula. Presidente daquele instituto onde o Haddad dá aula. Então, nós temos que construir uma coisa razoável, eficiente, não covarde, mas que abra perspectivas de mudança, de democratização, de evolução econômica. É possível isso. Agora, nós temos que brigar por isso. Se nós ficarmos assistindo isso tudo e dizendo: não, o Bolsonaro pode ganhar a eleição, o Bolsonaro não ganhou eleição alguma. Votaram contra o governo do Lula pelos erros que nós tínhamos cometido até aquele momento. Foram monumentais o desligamento com a base, a aceitação da política congressual dominada pelos donos do capital financeiro, pelos interesses norte-americanos. Vocês lembram quando o Biden veio para cá para forçar a Dilma a entregar o pré-sal? Então, hoje estão aí dizendo: o Biden é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Não, não é. O Biden copia o New Deal do Roosevelt e se inspira também na nova política econômica alemã do Schacht. Mas nós temos que montar o nosso projeto e a população vai fechar em torno disso. Agora, se formos neste peso, nessa insistência de alianças por cima, com representantes do capital, com os donos das grandes redes de comunicação, nós não iremos a lugar algum. Vamos insistir nisso, e eu sou extremamente otimista em relação a isso. Até pelas informações que tenho do comportamento do Lula. Eu tenho batido duro no PT. E o que eu tenho recebido em contrapartida? Os principais líderes me telefonam e dizem: continua, Requião, você está tentando corrigir erros que foram cometidos. Continua, bata. Só que tem um porém.
Eles dizem isso em petit comité, dizem para mim. Eu não vou dizer quem são, por uma questão de caráter. Se eles não querem se expor, não sou eu que vou expô-lo. Mas eu acho que essa posição crítica contra essa passividade, essa história de que o Bolsonaro é forte, nunca foi forte. Nós é que fomos fracos. Nós é que fomos fracos. Por que o Meirelles virou ministro do nosso governo? O que esse cara tinha? Nada. Uma sucessão de erros. Representante dos bancos, do capital financeiro. Eu acho que nós temos que levar esse tipo de discussão à frente. E o que eu vi aqui, nesse debate que nós fizemos hoje, é que 95% das opiniões concordam exatamente com essa posição que eu tenho representado. Um abraço a vocês, uma boa noite e vou eu para o meu próximo compromisso. Eu faço 5, 6 lives por dia na tentativa de provocar uma consciência e uma mudança na proposta política da oposição no Brasil. Um abração. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado. Alguém fez a foto, print? Alguém faz um print aí com o Requião? Vamos tirar a foto aí, quem sabe? Tira a foto. Requião, muito obrigado a foto? Pela presença. Reitero que... Põe o Requião no centro da tela aí, ó. Reitero que nós vamos contar com você em outras... Valeu, gente. Estou indo. Real. Muito obrigado aí. Um grande abraço.